Olá, meus amados, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o canal A Bíblia Diz, canal de divulgação da Palavra de Deus. E antes de começar mais uma mensagem, gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative os sininhos para mais notificações. E antes de mais nada, também deixe seu like para divulgação maior do canal. Que Deus possa estar abençoando cada um e que a Palavra de Deus possa atingir todos os corações. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um abraço para todas as mulheres, que esta semana foi o Dia Internacional da Mulher, e que nós que somos crentes, as mulheres que são crentes, que se espelhem em grandes mulheres da Palavra de Deus, como Débora, Ruth, Esther e algumas outras mulheres que também trabalharam na Palavra de Deus no Novo Testamento, como Priscila, a esposa de Áquila, que foi uma grande cooperadora para o Evangelho da Palavra de Deus. E hoje um assunto que eu queria abordar para todos é a respeito do inferno. Porque Jesus falou muito sobre o inferno. Eu posso, aqui com autoridade bíblica, por traduções que eu conheço, um pouco que eu conheço das traduções também, mencionar que a palavra inferno substituiu duas palavras que tem no grego, no hebraico e lugares também. Existem dois lugares que são distintos, que a Bíblia relata, que fala sobre o inferno. Mas por que o Senhor Jesus alertou muito sobre isso? Para que a gente possa entender o que o Senhor Jesus quis falar em algumas passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando ele falou de que o ser humano, quando com o mínimo de pecado que ele cometa, ele já é réu deste lugar. E nós, seres humanos, a partir do momento que nós nascemos, nós já merecemos o inferno. Já é uma coisa que não podemos sair, não podemos negar pelo que as escrituras falam. Então é um lugar onde todo ser humano, assim que nasce, já merece ir. Viu? Já merece ir. Ninguém merece o inferno, o céu não. Para que possamos ir ao céu, temos que aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sangue. Então, eu digo a você, eu vou para o céu porque eu entendi que eu era um pecador, merecedor do inferno, vamos dizer assim, que é como a maioria conhece o inferno, eu sou merecedor do inferno, mas por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, eu vou ao céu, vou para o céu, vou morar no céu para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quando estava falando do inferno, ele alertou sobre um perigo. Então, por que ele falou mais no inferno do que no céu? Porque ele estava alertando sobre um perigo. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões e iniquidades. Então, existem algumas traduções das escrituras que são colocadas como inferno, mas no grego e hebraico, o nome dos lugares no Velho Testamento é chamado de Sheol. E no Novo Testamento é o Hades, que este é o lugar onde os seres humanos, a partir que morrem sem Cristo, vão para lá sofrer um tormento até a ressurreição dos mortos, que são as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, para sim serem lançados em outro lugar que na palavra de Deus a palavra inferno também substitui, que se chama Geena, que o Senhor Jesus comparou a um lugar chamado perto de Jerusalém, o Vale de Inon, que é lá onde era incinerado muitas coisas que não prestavam. E Jesus assemelhou esse lugar que lá era incinerado, o lixo, com a Geena, onde o lugar que foi preparado, esse sim, preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que seres humanos irão para lá? Por rejeitarem
a palavra de Deus, por rejeitarem as Escrituras, por rejeitarem o Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala sobre o inferno, vale salientar que eu estou falando a palavra inferno porque isso num comum, né, por conta de vários séculos, essa foi a palavra que foi colocada, e o Senhor Jesus falou muito mais no inferno por causa desse perigo que o ser humano corre. Então lá em Mateus 5, onde o Senhor Jesus fala, e ele fala no inferno, ele está falando na Geena. Na Geena. Então Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus está falando no Sermão do Monte, ele fala bem claramente na questão de quando veio a questão de quando ele veio cumprir a lei. Então no capítulo 5, versículo 22, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno, que traduzido no original, no grego, está lá Geena, que é o lago de fogo, reservado para o diabo e seus anjos. Então, aí alguém pode perguntar, oxe, mas só dizer louco já é? Sim, porque é como um senhor que eu estava vendo uma vez um estudo dele, com relação a isso, ele fala no estudo dele que basta o ser humano ter 1 milímetro só de pecado, já é o suficiente para ele ir para o fogo da Geena, passar em eternidade. Então, o que é que pode? Já pensou, você nasceu, não cometeu viveu 100 anos, e cometeu só o pecado de chamar alguém de louco, aí o povo vai dizer, mas como é que isso é possível? Sim, tá aqui o Senhor Jesus falando, basta só chamar alguém de louco, você já é réu do fogo da Geena. Então, como é que eu posso escapar do fogo da Geena? É como eu falei com relação a mim. Eu sou merecedor, como ser humano, a partir do momento que eu nasci, sou merecedor do fogo da Geena, do fogo do inferno. Mas por que eu não vou mais para lá? Porque o Senhor Jesus morreu, castigou o meu pecado na sua carne, derramou o seu sangue, limpou o meu pecado, e por isso eu vou para o céu, morar eternamente. Só por isso. Não preciso fazer nada. Já pensou a pessoa com 100 anos, fazendo muita coisa boa, sendo um bom filho, um bom pai, um bom marido, a mulher sendo uma boa esposa, uma boa filha, fazendo muitas bondades, mas aí os dois pegam e só, um chama o outro de louco, cometeram só esse pecado e não aceitaram Jesus Cristo. Os olhos humanos, mas é o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, se você não aceitar Jesus Cristo, não reconhecer que é um pecador, merecedor do inferno, merecedor do lago de fogo da Geena, você você precisa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você não reconhecer que é merecedor do lago de fogo, um pecador, você não vai para o céu. Infelizmente é isso que eu tenho para lhe dizer. E tem mais. Tem algumas seitas que dizem que o inferno não existe. Alguns que pregam também que a alma não existe. Essa questão da alma deixa para depois, mas eu vou explicar essa questão do porquê eles dizem que o inferno não existe. Primeiro, por causa da tradução. Como eu falei para vocês, a questão do inferno, que muita gente, principalmente essas seitas, dizem que não existe por causa do termo de uma tradução da Bíblia Católica que ele substituiu tanto o Hades no Novo Testamento como Geena para inferno. E é por isso que eles dizem, a palavra inferno, a palavra inferno não existe no original, então o inferno não existe. Eles tiraram essa conclusão. Mas só que é um lugar realmente que existe, realmente que o Senhor Jesus alertou. Pronto, essas seitas, elas dizem também que a história de Rick e Lázaro
é uma parábola. Mas o Senhor Jesus em nenhum momento comentou que isso era uma parábola. Ele realmente contou uma história verídica do rico e de Lázaro, que Lázaro foi para o seio de Abraão, era um mendigo, foi para o seio de Abraão, e o rico, quando olhou, estava em chamas, em tormento, e estava lá no Hades, pedindo socorro para Abraão, pediu até para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e molhasse a ponta da sua língua, para refrescar, porque ele não estava aguentando. Mas tem gente que interpreta mal também aquele texto, dizendo que Lázaro foi pro seio de Abraão por conta, porque era pobre, o rico, não. O pai Abraão explica qual foi o principal motivo. Lá no decorrer do texto, né, ele fala que tem Moisés e os profetas. Então Lázaro foi para o seio de Abraão por causa da palavra de Deus. Moisés e os profetas são as escrituras. Então você só vai para o céu por causa da Bíblia. Porque a Bíblia mostra o caminho, Jesus Cristo. Então, é a única maneira. Jesus Cristo disse, quando estava discutindo com os fariseus, disse: "Vos examinar as escrituras, vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim." Então, de mim, dele, do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus testifica do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando à questão do inferno, e que, segundo essas seitas, o inferno não existe, eles dizem que não existe por causa dessa tradução, porque botaram inferno, então o inferno não existe. Do mesmo jeito que eles dizem que alma também não existe, mas isso aí a gente vai explicar depois. Uma tradução que lá no Gênesis, quando José foi vendido pelos irmãos, que Jacó ficou com os irmãos de José, os outros, os filhos de Jacó, foram venderam José e disseram que ele tinha sido devorado por um animal. E é interessante que na tradução original, vou explicar. Eles usaram sangue de algum animal para colocar na túnica de José, que ele tinha recebido de presente do seu pai. E quando ele chegou lá, os irmãos chegaram e disseram a Jacó: "Jacó, o senhor conhece de quem é esta túnica?" Ele disse: "Eita, é do meu filho." Porque eles inventaram dizendo que José tinha sido despedaçado por uma fera. E Jacó ficou, achou, pronto, foi despedaçado, meu filho, por uma fera. E Jacó, no momento, ele diz que ficou triste por conta da questão do seu filho ter sido vendido. E aí, ele ficou no capítulo 37 de Gênesis, versículo 35. É interessante esse texto, porque olha o que é que diz a tradução da minha Bíblia. Ela é trinitariana. "E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem", com relação a José. Que os irmãos de José chegaram para Jacó e disseram que ele tinha sido despedaçado por uma fera. No versículo 32 diz assim: "E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-lo a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu." Prestem atenção. Certamente José foi despedaçado. Ao versículo 35. "E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai." Nessa tradução aqui está dizendo a sepultura. Se é sepultura, porque Jacó falou com relação que o filho foi despedaçado e a fera o comeu. Quando diz que a fera o comeu, significa que ela mastigou e engoliu José.
E como é que ele disse que ia descer à sepultura junto ao seu filho? Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Quer dizer que José estava na sepultura. Só que no original, no hebraico, aqui no lugar de sepultura está Sheol. Que Sheol é o lugar dos mortos. Não sepultura. Por quê? Vou explicar bem. Lembra que eu falei da questão de Lázaro e o rico? Que um viu o outro, o que separava os dois. Quem for ler lá em Lucas, vai ver que um abismo separava os dois. Antes, no Velho Testamento, antes de Jesus ter morrido e ressuscitado, os mortos, tanto os mortos do Senhor como os que não eram do Senhor, eram guardados, as suas almas, no Seol. Mas havia o lugar de tormento e havia o seio de Abraão. E havia um lugar que separava os dois, um abismo. Diz lá em Lucas. Então, um olhava para o outro. Mas hoje, o inferno, que é o Hades, que é o Seol no hebraico, e o Hades no grego, o inferno, que lugar que guarda os mortos, hoje só tem aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, morreram sem aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então vocês atentem bem para o que a palavra de Deus diz. Quando Jacó falou que ia descer até ao Seol, ele iria morrer e encontrar José lá, no seio de Abraão. E esse lugar, esse seio de Abraão não existe mais depois que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou. E lá em Efésios, porque a Bíblia ela interpreta ela mesma, Efésios capítulo 4, livro de Efésios capítulo 4, no versículo 8 diz: por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa aí deu dons aos homens, isso é outro momento que a gente pode explicar depois. Subindo ao alto levou o cativo o cativeiro. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, os mortos no Senhor que estavam no Seol, separados daqueles mortos que não tinham o Senhor, separavam um abismo, o Senhor pegou e levou aos céus. Então, toda pessoa hoje que morre no Senhor Jesus Cristo, que tem o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vai para o céu. E aqueles que não continuam indo, como disse um conhecido meu uma vez, pega descendo, vai para o Hades, o Seol. Então, por conta desse erro de tradução, de questão da palavra inferno, que não existe, se fosse para a gente traduzir na realidade para as Escrituras, no Velho Testamento, a palavra inferno se chamaria Sheol, ou Seol, como queiram. E no Novo Testamento, o lugar dos mortos sem Cristo se chamaria Hades. E o lago de fogo, que é a eternidade para as pessoas que não aceitaram Cristo, que vão sofrer eternamente um fogo que não vai se apagar, que foi preparado para o diabo e seus anjos, se chama Geena, que é o lago de fogo, onde Jesus comparou com o Vale de Inom, que é um lugar onde se incinerava o lixo, um fogo inextinguível, onde o povo de Jerusalém jogava e para incinerar o lixo. Então, esse é o porquê do Senhor Jesus alertar cada pessoa, cada ser humano, sobre a questão do inferno, a questão do lago de fogo. Você, meu amigo, que não sabe para onde vai, não tem a certeza, renda-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, renda-se a Ele, se arrependa dos seus pecados, aceite que você é um merecedor do inferno, é um pecador miserável e precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz para trazer o homem ao arrependimento, trazer o homem a Deus. Que Deus possa te abençoar e não se esqueça de se inscrever no canal
e deixar o seu like. Que Deus abençoe a todos. Até mais.